Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. Nós temos aqui a honra e orgulho de receber hoje, nos nossos estúdios, o Dr. Lucas Fontes, que é médico e poderia perfeitamente ser jogador de vôlei, de basquete, ou goleiro da seleção brasileira, porque o homem tem mais de 2 metros. É o maior entrevistado da história do Ligação Direta. Brincadeiras à parte, Lucas, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar de inovações tecnológicas no tratamento do câncer de próstata. Muito bom dia. Bom dia, Darino. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, agradecer, né, o convite. Tentar competir com o Jogo do Brasil não deve ser tarefa fácil, mas vamos tentar passar algumas informações de relevância no mês que a gente lembra sobre... Saúde e prevenção não tiram folga, né, doutor? Não tiram nem folga. em estreia da seleção brasileira. Com certeza. A gente tem que estar engajado. O mês de novembro surgiu para resgatar essa lembrança do homem, de fazer essa prevenção. Então vamos tentar passar algumas informações de relevância, tirar algumas dúvidas e focar um pouco na inovação, né, no tratamento do câncer de próstata, que é muito tabu para o homem, né? O homem tem muito tabu de fazer o diagnóstico de uma doença da próstata com medo de ter uma complicação como impotência sexual, algo do gênero. Então acaba deixando de procurar um médico para evitar o diagnóstico, com medo do tratamento, e a gente sabe que o tratamento tem avançado bastante nos últimos anos. Então vamos lá, essas novas tecnologias, elas, vamos dizer assim, diminuem os efeitos colaterais, efeitos como, por exemplo, a impotência sexual, a incontinência urinária? Exatamente, Darino. O que a gente tem hoje, né, bastante em voga, é a cirurgia assistida por uma plataforma robótica. Tá? Quando o paciente tem um câncer de próstata detectado, ele tem uma chance de cura superior a 90% se esse câncer for localizado na próstata. Então, a melhor estratégia é a gente fazer esse diagnóstico precoce e tratar de maneira mais célere. E esse tratamento na doença precoce, com auxílio dessas tecnologias, minimizam bastante o risco dessas complicações que a gente chama de complicações fisiológicas. Acometimento da ereção, acometimento da continência urinária. Então, essas tecnologias que já estão em uso aqui em Salvador há pelo menos um pouquinho mais de 3 anos, elas com certeza melhoram muito esses resultados funcionais. Dr. Lucas, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Ligação Direta. Dr. Lucas, essa inovação, essa tecnologia, ela é mais rápida, mais eficiente? Qual é a principal diferença entre o tradicional, né? Sim. Bom, são várias as vantagens, Marcelo. Assim, se a gente pensar em curar o paciente, tratar o câncer de próstata, a cirurgia convencional consegue fazer isso, tá? Aquela cirurgia onde a gente abre o abdômen do paciente, abre a musculatura e consegue retirar a próstata. Ok. Qual é o princípio que a gente tem que ter em mente? A próstata é um órgão que está localizado num local muito de difícil acesso. Se a gente lembrar, a gente faz o exame de toque com a ponta do dedo através do ânus e consegue pegar na próstata do homem. Então é um órgão que está lá embaixo na pelve, próximo ao ânus, o reto. E a gente faz o acesso através do abdômen do paciente para chegar nesse órgão que está lá embaixo, próximo ao ânus do paciente, e que está passando ao redor dela os feixes nervosos que vão inervar o pênis e são responsáveis pela ereção. Então, assim, tirar a próstata não é o problema é tirar ela sem danificar tanto estruturas nobres que estão próximos a ela. Então, a cirurgia robótica permite que o paciente tenha uma recuperação muito mais rápida, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, onde a gente faz pequenos furos no abdômen ao invés de um corte grande, tá? É uma cirurgia que sangra muito menos, tá? O paciente que faz uma cirurgia robótica, ele consegue, mais de 90% dos pacientes que a gente opera tem alta no dia seguinte, ao passo que na cirurgia tradicional o paciente ficava 4, 5, 6 dias internados para receber alta. Tinha maior chance de ter complicações, vazamento de urina, incontinência urinária, perda da ereção. Então são muitas vantagens, né? A gente não consegue elencar apenas uma como a principal. Talvez o homem leve mais em consideração a questão da manutenção da sua função sexual. Perfeito, a gente está conversando com o Dr. Lucas Fontes, da Clivale Mais. A gente está falando sobre novas tecnologias no tratamento do câncer de próstata. Você pode participar da nossa entrevista pelo telefone ou ligando para falar diretamente ao vivo com a gente
pelo 7133329230 ou mande sua mensagem, sua dúvida pelo zap 999059230. E também você pode mandar sua pergunta pelo YouTube. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo YouTube. Alô, galera! Mande aí a sua pergunta pelo chat. Faça como Mônica Cristina Sampaio, que tá aqui querendo concorrer a prêmios. Janete Peixoto, que tá como sempre mandando alô pra todo mundo. Minha mãe, Dona Lúcia, tá dizendo aqui, ó, bora Brasil, e o placar dela. Sabe qual é o placar de minha mãe pro jogo? Não tô falando. 13-0. Você dizer mais alguma coisa? É uma mensagem subliminar. A gente continua a conversa daqui a pouquinho. Antes, vamos atualizar as informações do nosso trânsito. Atenção, 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 motoristas. Informações do trânsito direto do Salvador Cop. Ives Macedo na área de novo. Bora, Brasil. Brasil. Ouvinte do Ligação Direta, acompanhando agora a movimentação na Avenida Caribé. Ali na saída da via aconteceu um engavetamento no acesso já à Avenida Paralela, no sentido centro da cidade. Está deixando o trânsito bem complicado desde a estação de metrô Aeroporto. Utilize a Avenida São Cristóvão para acessar a Paralela com mais tranquilidade. Ainda acompanhando a movimentação na Avenida Paralela, tem uma moto abandonada na pista, já sendo retirada ali no sentido Aeroporto, nas imediações do Imbuí, mas está deixando o trânsito bem complicado também nesta região. A maior união de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Saiba mais, unimednacional.coop.br. Volto com vocês. Ligação Direta. Salvador. 8h30, a gente segue o nosso papo com o urologista da Clivale Mais, Dr. Lucas Fontes. A gente está falando sobre novas tecnologias no tratamento do câncer de próstata, Ligação Direta no Novembro Azul. Doutor, a cirurgia robótica, ela pode ser aplicada ao paciente em qualquer estágio do câncer ou tem que estar no estágio inicial? Boa pergunta, Darino. Na verdade, ela pode ser feita em qualquer estágio do câncer. Inclusive, com o advento da cirurgia robótica, a gente passou a operar mais pacientes até com doenças mais avançadas. Porque aquele paciente com doença avançada, quando se fazia um tratamento convencional, o tratamento era muito agressivo, quase que impeditivo de ser realizado, porque trazia muitas complicações para o paciente. A partir do momento que a gente começou a fazer essa cirurgia minimamente invasiva, com o uso da plataforma robótica, a gente começou a estender o tratamento para pacientes com doenças mais agressivas, porque a gente passou a ter mais condição até de fazer essa remoção, controle da doença prostática, sem trazer tantos danos funcionais ao paciente. Lógico que o melhor resultado vai ser aquele quando a gente tem um paciente com a doença inicial. Claro. Então a gente consegue fazer uma melhor preservação dos nervos que vão dar ereção e que passam coladinhos à próstata. Então quando a gente tem uma doença muito avançada, a gente imagina, tem ferramentas para chegar a essa conclusão de que aquele nervo que está ali próximo, ele não pode ser preservado, porque senão a gente vai preservar a doença também. Então, quando o paciente tem uma doença mais agressiva, os resultados, os benefícios da cirurgia robótica com relação a essa parte funcional, ereção, talvez não seja tão sentido. Mas a gente consegue fazer a cirurgia que antes a gente não conseguiria. Mas no estágio inicial, os resultados da cirurgia, eles são quando a gente consegue ter os melhores resultados. Perfeito. Doutor Lucas, de quem é a opção em relação a usar a tecnologia ou usar a tradição? É do paciente ou do doutor? Bom, Marcelo, na verdade o paciente ele goza da autonomia com relação ao seu tratamento. Okay. Isso em qualquer esfera, tá? A gente como médico especialista, nos cabe elencar para o paciente as opções que tem de cirurgia. E a gente não pode perder de vista que a cirurgia robótica ela ainda não está no rol de cobertura obrigatória da ANS. Isso traz uma dificuldade de acesso a essa tecnologia, porque quando a gente opera o paciente com convênio de saúde, o paciente precisa arcar com os gastos relativos à cirurgia robótica, ao uso das pinças que são diferentes. Então esse custo o paciente precisa arcar porque os convênios ainda não são obrigados, pelo procedimento não está ainda no rol de cobertura da ANS. Só um dado aqui para vocês, lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, mais de 90% dos casos de câncer de próstata são operados com a plataforma robótica, tá? Porque realmente é um tratamento mais eficiente. Aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa de 2019, um pouco antes da pandemia, que estava liberando os 40% dos pacientes operados por câncer de próstata por cirurgia robótica.
É um dado que eu acho bastante impressionante, levando em consideração que boa parte da população não tem convênio de saúde, né? E o SUS não tem essa disponibilidade do robô. Pouquíssimos centros no Brasil disponibilizam a possibilidade de fazer cirurgia pelo SUS com a plataforma robótica, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, se a gente imaginar que a população do SUS tem uma dificuldade muito grande de acesso, e quem acaba fazendo é o paciente que tem convênio de saúde, seguro de saúde, já é uma população bem expressiva, próximo de 40%. Ô, doutor, agora, é uma cirurgia relativamente cara ou barata? Relativamente. Eu considero relativamente cara. Cara. E mesmo assim tem 40% no Brasil? Tem. Os materiais, o robô que a gente tem disponível hoje no Brasil é um robô de uma empresa americana, né, da Califórnia. Todos os insumos são em dólar. A gente tem apenas um representante na América Latina. Isso tudo faz com que o custo fique elevado, não há concorrência. Estão entrando no mercado alguns outras opções para a cirurgia robótica. Foram lançados agora recentemente. Em alguns lugares do Brasil já estão começando a ter uma concorrência, empresas que fazem um tratamento semelhante. Então a gente espera que com isso, com essa disputa, essa concorrência, haja um barateamento para o paciente. Doutor, com a tecnologia, pelo que eu entendi que o senhor já informou aí, a alta do paciente é bem mais rápida. E ainda tem a questão também de menos complicações e menos lesões para a pele, é assim? Exatamente, Marcelo. Como eu falei anteriormente, assim, em torno de 90% dos pacientes que a gente opera recebem alta com 24 horas da cirurgia, às vezes menos de 24 horas. É impressionante porque é uma cirurgia relativamente bem grande. É uma cirurgia que a gente tem que remover um órgão, refazer uma anatomia, religar a uretra com a bexiga. Então não é uma cirurgia pequena, tá? E quando ainda você fala bem grande, é tempo ou complicação? Tempo, o tipo de órgão que a gente vai mexer, o local, né? Na urologia é uma das maiores cirurgias que a gente faz. É uma cirurgia para câncer de próstata, tá? E ainda assim, com uma cirurgia tão grande, complexa, todos os passos da cirurgia são bem complexos, a gente consegue fazer que o paciente receba alta com 24 horas. É bem impressionante. O dano na pele, na musculatura do paciente, ele é bem menor, e isso favorece que ele tenha uma recuperação mais rápida, ele começa a aceitar a dieta de uma maneira mais rápida. Então são muitos benefícios. A gente está conversando com o doutor Lucas, urologista da Clivale Mais. O tema é câncer de próstata, inovações tecnológicas no tratamento. Agora, doutor, a gente está falando aqui dos avanços da tecnologia, da minimização dos impactos pós-cirurgia, mas a grande arma, o grande aliado do homem no combate ao câncer de próstata é prevenção e diagnóstico precoce, não é isso? Eu queria que o senhor reforçasse isso, essa luta nossa constante contra o preconceito. Com certeza, Darino. A gente está no mês de novembro, né? Isso surgiu, inclusive, com essa demanda, né? Surgiu lá na Austrália, o Movember, né? O movimento que as pessoas, os homens, deixavam o bigode crescer para lembrar do mês, para lembrar da saúde do homem. Aqui no Brasil, por volta de 2009, 2010, o Instituto Lado a Lado pela Vida, que trata de prevenção, instituiu a campanha do Novembro Azul, separar um mês para isso. E a gente tem que lembrar que o homem, tradicionalmente, não tem uma cultura de prevenção. Se a gente lembrar quando a gente foi criança, dos nossos filhos, quando éramos crianças ou quando a gente tem filho, os dois frequentam pediatra igualmente, sem distinção de gênero. Quando a menina entra na puberdade e o menino para simplesmente de ir a médico. A menina continua. A menina vai fazer exame ginecológico e continua assim a vida toda, culturalmente. Verdade. O homem, às vezes, ele para ali por volta dos 10, 12 anos e só retorna, quando retorna, próximo de 50, 60 anos. E retorna antes se tiver um machucado no baba. Também, né? Então, assim, é cultural, isso a gente precisa mudar. Por isso a importância do mês de novembro. A detecção precoce faz com que as taxas de cura sejam superiores a 90%, 92%, 94%, tá? Fazendo um acompanhamento com médico especialista, um tratamento especializado. E sem precisar passar pela cirurgia que, apesar dos avanços, é uma cirurgia complexa, né? Com certeza. Agressiva. Com certeza, como eu falei, é uma cirurgia grande, complexa. Só que a gente tem que lembrar que o câncer de próstata é incidente na população.
né? Saiu recente, tem uma perspectiva do INCA, que é o Instituto de Câncer no Rio, de que vão ter 71 mil casos novos no Brasil no ano que vem, tá? E desses, a estimativa é de que 6.500 sejam na Bahia, tá? Há uma estimativa de que 3 milhões de homens convivem com câncer de próstata no Brasil. Isso não é desprezível, tá? E o câncer de próstata está muito relacionado com o envelhecimento. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Se a gente envelhecer próximo dos 80, 90 anos, a gente tem uma chance de 80, 90% de estar naquele momento com um câncer de próstata. Então está muito ligado com a idade, com o envelhecimento, com a carga genética do paciente, que são fatores não modificáveis. Então a gente precisa estar atento, porque se aparecer, trate logo no início. Perfeito. Homens, previnam-se. Esse foi o doutor Lucas Fontes, urologista da Clivale Mais, nosso convidado da Ligação Direta Entrevista de hoje. Doutor, antes de sair, mais uma pergunta. Doutor, o senhor não aceita uma proposta de trabalho, não? Para mudar de emprego? Sei que o senhor está bem na área, está muito bem na Clivale Mais. O senhor não aceitaria estudar pelo menos a possibilidade de mudar de time, não? E ser goleiro do meu Bahia? Porque o senhor está pronto para ser goleiro do Bahia. Pronto. A gente não tem goleiro. Sou tricolor também, quem sabe? Vamos fazer um teste, vamos ligar pro City. Exatamente, já vou falar com o Ferran Soriano, que é o bambambam do City, para entrar em contato com o senhor. Tá com o inglês em dia? Inglês em dia. Então prepare-se. Tranquilo. Esse foi o Ligação Direta Entrevista de hoje. Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. 8